Glória a Deus. Sempre uma alegria estar aqui, né? Pregando a palavra, trazendo uma mensagem que vai ao encontro dos nossos corações. Eu estava meditando antes, eu pensei assim: antes de vir para a igreja, todos nós temos que fazer uma pergunta. E você faz o seguinte, agora você me pergunta: qual pergunta, pastor? É assim, ó, o que Deus está falando com o pastor e que eu também preciso ouvir. Você entendeu? Sim ou não? Às vezes você acha que a palavra ali era, o pastor está sendo esmagado. Não, mas é que Deus também quer falar com você. Então, o que Deus está falando comigo, Ele também quer falar com a igreja do Senhor, amém? Esse é o objetivo. Deus tem uma palavra para derramar no teu coração. Eu quero falar que Ele tem uma palavra porque era madrugada, onde eu acordei 3 horas da manhã. Aí você que é um crente meio pentecostal, você acorda 3 horas da manhã, mas será mesmo que Deus quer que eu ore? Geladinho, ar-condicionado. Aí você, tá, mas vamos dormir mais um pouco, né, Deus? Deixa que eu, de manhã cedo, eu acordo e vou orar. Mas não teve jeito. 3 horas da manhã eu acordei e comecei a digitar uma mensagem, meditar uma mensagem, porque Deus estava falando comigo. E o tema da minha mensagem, eu fiz, obedeci, eu pensei, cara, será que eu falo mesmo isso? E durante a semana, vem vindo algumas mensagens, pessoas falando sobre o assunto, e aí eu vejo que é uma confirmação de Deus ao meu coração. Então Deus, Ele tem um desejo, o poder, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele quer falar ao teu coração, amém? Então, assim, os rápidos minutos que nós vamos ficar aqui, que você possa experimentar a boa e agradável e perfeita vontade e a palavra dele, que é linda, maravilhosa. O tema da minha mensagem é, coloque aí o tema, reclamar. Repita comigo, reclamar. Quem nunca reclamou, que atire a primeira, já que você não tem pedra, ou teu iPhone, teu Xiaomi. Mas reclamar, querido, é algo que aparece dentro da nossa cultura. Esses dias atrás eu fui fazer um serviço para uma pessoa e ela começou a reclamar que tinha que mexer com o celular ali, fazer umas coisas. E eu fiquei pensando, rapaz, mas tem o celular, tem aqui o carro, tem várias coisas, por que está reclamando? É ou não é? Aí a gente tem uma cultura de reclamar por aquilo que nós temos. A gente tem uma cultura, é uma cultura, gente. E é uma cultura que tem que ser quebrada. Por isso que hoje tem um X ali no re, esse prefixo re, e nós iremos, além de entender o que é reclamar, o que aconteceu na Bíblia sobre isso, eu quero que você tenha uma mudança de mente e você comece a clamar ao teu Deus. Porque a Bíblia fala para nós, clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 33:3. Clama a mim. O Senhor não está falando assim, reclame a mim. Não. Ele está falando, clame a mim e responder-te-ei. Então eu e você temos o privilégio de clamar ao nosso Deus e Ele falar aos nossos corações. O versículo que eu quero usar é Filipenses 2,14. Filipenses 2,14. Está escrito: façam tudo sem murmurações, nem discussões. O fato é que você muito bem sabe, pode colocar o tema na mensagem, que o povo de Israel, o povo hebreu, o Senhor livrou eles do Egito, e o povo continuou saindo do Egito, passou pelo Mar Vermelho, você sabe essa história, eu quero só dar ter um embasamento aqui. O povo continuou reclamando, não estava bom, chegou um momento que não estava bom o maná, chegou um momento que eles estavam com sede, eles reclamaram da água, uma hora a água era amarga, outra hora não tinha água, daí Moisés bateu na pedra, na rocha, e depois ele bateu na pedra de novo, quando era para ter falado. O povo hebreu, ele deixou de viver, de ir à terra prometida, porque murmurou, reclamou. Não estava bom. Reclamaram do maná. Mas estamos acostumados, já que esse maná não tem outra coisa. Eu acredito que a reclamação era algo muito íntimo, assim, que eles ficavam, um começava a falar aqui para outro, e daqui a pouco o outro falando para o outro,
porque eram milhões de pessoas, e aí quando vi, todo mundo estava falando. E a reclamação, eles começaram a reclamar das coisas, e daqui a pouco estavam reclamando de Moisés e Arão, não é, pastor? Estavam reclamando contra as suas autoridades. Eu já fico um ensinamento aqui, que normalmente quando nós começamos a reclamar das coisas em nossa volta, do nosso trabalho, de alguns detalhes, daqui a pouco nós estamos se levantando contra a autoridade que Deus estipulou, às vezes na nossa casa, às vezes no nosso trabalho, ou qualquer que for. Nós se levantamos contra a nossa autoridade. Então, a reclamar, ele também tem um significado do dicionário, que reclamar é um protesto, protestar. Também reclamar, queridos, você está comigo, amém? Reclamar, tem uma outra passagem de diversas que eu poderia trazer, onde Ana e Penina tinha filhos, Ana não tinha filhos. E Ana, em vez de reclamar a Deus, ela orou, ela buscou, ela fez um voto com Deus, porque ela desejava ter um filho. E naquela época, não ter um filho era um sinal de uma mulher amaldiçoada, uma mulher que, não tinha valor. E ela fez um voto, ela não reclamou, mas sim ela clamou a Deus. Ela fez um voto, e aí nasceu uma criança, e o voto era que ela entregaria essa criança na escola dos profetas, na casa do Senhor, para aprender sobre a sua palavra. E foi o profeta Samuel. Então, não é reclamando que nós conquistamos as coisas. Você veja muito bem. O povo hebreu saiu do Egito, e o Egito não saiu de dentro deles. Eles estavam lá, sendo cuidados, à noite com fogo para se aquecer, de dia com a nuvem para livrarem do sol, e eles estavam lembrando do passado, lembrando do Egito. Para que você possa viver as promessas de Deus para a sua vida, você tem que abandonar não somente a geografia, mas sim internamente. Será que você abandonou a sua velha vida para você viver um evangelho na prática, que é a mensagem, que é a série que nós estamos fazendo? O evangelho na prática é fazer com que você saia do mundo e o mundo também saia de dentro de você. Porque não é somente vir aqui, eu sou santinho, sou bonitinho, sou crentinho. Não é somente isso. E aqui, começa por mim. Eu tenho que viver o evangelho na prática. Então, eu também creio que a murmuração é uma intercessão satânica. Quando você começa a murmurar, você está clamando, você está intercedendo a Satanás, ao diabo. Você está me entendendo? Você está reclamando, murmurando, murmurando. Não sei o quê, por causa que é minha família, por causa que não sei minha esposa, porque reclamando. Você sabe, lá na tua casa talvez tenha aquele cesto de frutas. Quem tem um cesto de frutas aí? Tem uns que eu não sei se é verdade, né? Vocês estão comendo fruta. Mas vamos lá. Aquela fruta, aquela maçã, às vezes lá em casa tem umas frutas, na verdade tem mais limão, porque de manhã cedo eu tomo limão com água. Por isso que eu sou meio doce. Não sou azedo não. Aí às vezes tem algumas frutas lá, que a minha esposa não come, a minha filha não come, e fica lá as frutas. E daqui a pouco a fruta que era para continuar sendo boa, ela começa a apodrecer. E ela não começa a apodrecer às vezes em cima, queridos. Ela começa a apodrecer por baixo, escondida. Parece muito parecido com pessoas que em nosso redor começam com uma fuxiquinha e você dá ouvido, parece escondido, mas daqui a pouco vem à tona, daqui a pouco aparece, e essa fruta podre, ela começa a influenciar as outras frutas, ela começa a apodrecer as outras frutas. Não precisa ser um cientista aqui para saber disso, é ou não é? Amém ou não é? Agora, o que a Bíblia fala? Em 1 Coríntios 15, 33, não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Mas também há um lado bom de nós entendermos sobre essa mensagem, que nós temos que tirar o e deixar o clamar. Porque clamar, olha o que Davi, na sua angústia, o que ele clamou, Salmos 18, verso 6. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, ele no seu templo ouviu a minha voz, o meu clamor lhe
penetrou os ouvidos. É o clamor, não é a reclamação. É o grito, é a insistência: Senhor, me ouve, eu preciso de Ti, eu preciso do Seu cuidado. É o clamor, não é a reclamação. A minha pergunta é para você hoje: você tem clamado ou você tem reclamado? Olha que eu sou bom em dar uma reclamada, hein? Essa mensagem é para mim também, meus queridos. Por isso que eu falei no início. Você vem para o culto querendo saber o que Deus está falando com o pastor, porque essa mensagem também é para você. Amém? Você não está muito animado, mas eu vou te ajudar nisso aí. Seu clamor precisa ter uma dose de adoração. Eu quero que você compreenda uma passagem maravilhosa. Quem conhece aquela passagem de Lázaro, que ele morreu e Jesus ressuscitou ele? A maioria das pessoas conhece, né? Que Jesus, ele foi informado que Lázaro tinha morrido, e de Jesus, ele amava Lázaro, era muito amigo. E Marta e Maria, suas irmãs, né? Jesus, ele se compadeceu e tal. E aqui na Bíblia, eu não vou inventar, eu acho que você já leu mais de uma vez isso, e você precisa compreender a diferença de uma reclamação e de um clamor. Você vai compreender agora. Em João capítulo 11, verso 20. 11, 20, coloca para mim lá, queridão. Ou queridona, eu não sei quem está lá. Aleluia. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontrar-se com ele, mas Maria ficou em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Até aí. Ou vocês acham que foi assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido? Quem acha que foi da primeira ou da segunda? Quem acha? A primeira. Eu acho que foi a primeira, né? Ela com o seu irmão morto, ela desesperada, não tinha o WhatsApp, que você tanto fica nele, não tinha o Facebook, uma mensagem SMS, que você nem usa mais, né? Que está lá, 1000 mensagens. O banco te cobrando, você não usa, nem vê. Não, você quer inimigo, pastor. Aí, não tinha isso, ela era o quarto dia já. Lázaro estava fedendo, o quarto dia ela esperando. Quando ela viu Jesus ficou uma distância da tumba, uma distância da casa delas. E aí ela pegou e foi correndo, tanto que a Maria ficou em casa. Ela saiu correndo, chegou diante de Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Ela reclamou. E eu vou te mostrar, biblicamente, a mesma frase. Olha a mesma frase que está escrito em João 11, 32. 11, 32. Olha só a semelhança. Quando Maria chegou ao lugar onde Marta voltou, chamou Maria: ó, ele quer falar contigo. Ela então: tá ok, vou ir lá. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, prostrou-se e aos seus pés disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas parece que a frase continua: mas graças a Deus que tu chegou. Graças a Deus que o Senhor chegou. Graças a ti mesmo que o Senhor chegou. Porque eu sei que agora Ele pode ressuscitar. Graças a Deus. Eu sei que se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido. Mas mesmo se Ele tendo morrido, eu sei que o Senhor pode ressuscitar. Porque nessa frase existe um código. Existe um mindset. Você gostou dessa? Existe uma coisa diferente aqui, meus queridos. Se você olhar para esse versículo, você vai entender que a diferença de Marta, que chegou questionando, a Maria chegou e se prostrou e disse a mesma frase, mas a atitude física era diferente. Ela se prostrou. Talvez no meio da tua dificuldade, dos teus problemas, você está reclamando ou você está clamando? Será que você está se prostrando diante do Senhor? Porque a frase é a mesma. Não é um ponto da mensagem. É a frase, é o versículo, é o que está escrito. Mas a atitude foi diferente. Será que eu e você não temos que ter uma atitude diferente hoje? Nós começarmos a clamar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma,
e crer: Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está em mim, eu sei que eu tenho a sua palavra dentro de mim, eu sei que tudo posso naquele que me fortalece, eu sei que eu não devo temer, eu sei que o Senhor está comigo. Ou você tem reclamado? Esse versículo, essa história, você nunca mais vai ver da mesma forma. Você vai olhar ali e você diz: tem uma diferença aqui. Entre Marta e Maria. Entre Marta e Maria há a diferença. A mesma frase, bíblica. Que lindo. Eu achei maravilhoso isso. Há anos eu conheço essa mensagem. Sempre me impactou. Uau, a mesma frase, o mesmo questionamento. Por que tem pessoas, às vezes, que estão do teu lado, está clamando: mas a dificuldade é a mesma dessa pessoa aqui do meu lado? Mas por que na vida dela está acontecendo, na minha vida não? Será que você tem se prostrado? Esse é o grande detalhe, querido. Será que nós temos adorado ao Senhor? Será que com a tua dor, você tem realmente mostrado para o Senhor: é isso aqui, Senhor, mas por favor me ajuda? Parece que Deus, Ele tem prazer em nos ouvir, queridos. E eu creio que Ele tem. Eu tenho prazer em ouvir a minha filha. Quando eu busco ela no colégio, eu faço a pergunta, sempre eu faço essa pergunta: como foi? Exatamente. Como foi a aula? Como foi seu dia? Me fala. Às vezes ela nem lembra. Mas eu fico cutucando: você fez alguma coisa? Às vezes eu vejo umas fotos que mandam no grupo, o que ela fez. Não, você não fez uma atividade assim? Ela lembra. E daí ela começa a me contar. Parece aquela mensagem lá, daquele homem e daquela mulher que estavam no jardim. Eu não lembro o nome dele, do jardim. Jardim? Não, é o jardim do Éden. Aí Jesus, Deus, no findar do dia, o Senhor ia lá para conversar com Adão e Eva. É ou não é? Ele lá no findar do dia, ali no final do dia, ele chegava: e aí, como foi seu dia? Parece que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é aquele Senhor de barba, né? Que fica lá sentado, dormindo, cansado. Não, Ele não é assim. Ele é tremendo, maravilhoso, olha, indescritível, Ele é o eu sou. E a pergunta foi: como foi seu dia, Adão? Porque ele tinha vontade, o desejo de se relacionar com o homem. Ele está em busca, querido, de verdadeiros adoradores, que queiram adorá-lo em espírito e em verdade, onde você vai chegar aqui, você vai dizer: Senhor, meu dia foi assim, mas você vai falar sabendo que Ele está te vendo, os olhos deles estão fitos em você, Ele está observando a tua dor, Ele está observando o teu dia, desde o teu levantar, e não somente isso, Ele também está no seu descansar, porque enquanto você dorme, querido, o Senhor está trabalhando ao teu favor. Esse é o Deus que você servimos. Você pode aplaudir com vontade, se é para começar, você aplaude. Esse é o Deus que você servimos. Agora tem uma outra parte também muito interessante da mensagem, que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, onde Paulo e Silas, ao pregar o Evangelho, eles foram presos. Imagine aquele cárcere, uma madrugada fria. Se é lá em Israel, a gente já foi lá em Israel. É frio, hein? Não sei se tem calor naquele lugar, Jesus. Frio, às vezes que eu fui também, né? E eu vou ir mais, amém? E vai ser daqui a pouco numa oferta sua, amém? Diminuiu os amém. Que gente com pouca fé, né? Daqui a pouco Deus pode te usar. Esses dias aqui no culto, eu falei: e aí, como é que foi a viagem para Israel? O cara me perguntou. Ele falou: foi boa, e você já foi? E eu, ingênuo, né? Já fui 2. Eu queria abençoar alguém. Eu: não seja por isso, me abençoe, eu quero ir de novo. Estamos orando, ore por mim, irmão. Posso trazer uma pedra lá de Israel? Imagine você com uma pedra. Essa foi o pastor de Israel que trouxe para mim, uma pedra de Israel. Eu vou pegar aqui no Bairro Preto ali e te dar. É lá de Israel. Não pode mentir. Volta aqui. Lá na noite fria, Paulo e Silas, pastor Jorge, presos. Complicada a situação. Parece que eu estou pisando numa pedra aqui. Complicada a situação. Por pregar o Evangelho. Não é só mamão com açúcar, não. Não é só Nutelinha, não. Aqui é a raiz do negócio. Aí, em vez deles reclamarem, vocês sabem na mensagem, né? Você já entendeu, né? O que eles estavam fazendo? Lá em Atos 16, 25. Cadê o Ageu? Sumiu o Ageu?
tá aí, tá bom. Atos 16, 25. Comigo, pessoal. Mais rápido, eu já estou acabando. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviam. Não, era meio alto o negócio. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Não abriu somente a porta, mas as correntes, tudo foi abalado. Porque tinha duas pessoas clamando, adorando, presos ali, com correntes, com açoites, sei lá mais o que estava acontecendo na vida deles, mas a confiança deles estava no Senhor, no Jesus, na graça, no Senhor Altíssimo, nele Todo-Poderoso. O teu clamor, querido, está aqui, ó. Não precisa ser muito inteligente. O teu clamor te liberta. O teu clamor liberta. O teu clamor liberta. Quando você está complicada a situação lá na tua casa, começa a clamar. Deus, essa situação aqui eu não posso aceitar. Deus, essa situação aqui eu não posso aceitar. Senhor, me ajuda, eu estou te clamando, a tua palavra é a verdade. Eu já preguei aqui sobre a palavra, sobre a fé na palavra. Então você veja que o clamor deles dois libertou. E a palavra continua aqui, uma hora eu quero pregar só sobre isso. O Atos 16, 31, que é lindo. Coloca lá, Atos 16, 31. Quando o carcereiro lá, ele percebeu que, olha, o que aconteceu aqui? O carcereiro, ele não poderia deixar com que os presos saíssem da prisão. Porque existia uma lei ali, né, pastor? Se algum preso fugisse da prisão, você ia pagar com a sua vida. Então ele pegou, coloca no 30 ali, ele pegou e foi, quando ele percebeu, meu Deus, eles estão fugindo, e na verdade eles não fugiram, ele foi lá e pegou uma espada, e ele foi se matar. Aí Paulo e Silas gritaram para ele, ei, não faça isso não. Aí ele disse, tá, mas, olha lá, Senhor, que devo fazer para ser salvo? Porque a ordem era, você vai morrer, ele já sabia disso, então antes que eu seja açoitado aqui pelos soldados, eu mesmo vou tirar minha vida. Meu Deus. E aí, Paulo e Silas responderam o seguinte, ó, Atos 16, tudo já passou, né? Eles responderam, creia no Senhor Jesus, serão salvos você e os da sua casa. Exatamente isso. Maravilhoso, né? Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Você tem uma promessa de Deus para a sua vida, querido. Creia nele. Agora, a outra parte que eu quero mencionar aqui, é uma parte que se encontra em João, capítulo 12, do 3 ao 5, onde, vamos ler lá rapidinho, queridos. João 12, 3 ao 5. Então Maria pegou uma litra de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Entretanto, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, aquele que vendeu Jesus lá, né? Que se matou, inclusive, que mais tarde iria traí-lo, objetou, porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Fez essa pergunta. Seriam 300 denários? Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, e sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Até aí, perfeito. Meu Deus do céu. Toda reclamação tem um pingo de inveja. Toda reclamação. Enquanto uma mulher, ela pegou, Maria, pegou aquele frasco de perfume de nardo, uma coisa cara, ela pegou e despejou aos pés do Senhor Jesus. Começou a limpar com os seus cabelos. Tinha um cara ali observando. Por que desperdiçar tudo isso? Por que deixar todo esse perfume aí desse jeito? Inveja. Às vezes você está reclamando de alguma coisa, mas na verdade, querido, você gostaria de estar no lugar dessa pessoa. Você gostaria de estar fazendo aquela coisa. E vou te falar uma coisa. Se você é a pessoa que não tem tempo para reclamar, é porque você está produzindo. Isso é uma coisa boa. Mas agora, não seja como Judas, preocupado com o dinheiro, preocupado por que Deus está fazendo na vida dela. Porque Maria, ela ficou preocupada em perfumar toda a casa. Imagine aquele cheiro, aquela doce fragrância de nardo, daquele perfume, começou a perfumar toda a sua casa. Está na hora de eu e você começarmos a derramar
um bom perfume ao Senhor, um perfume de adoração, um perfume de clamor, um perfume de permanecer fazendo as coisas que Ele te chamou para fazer. Uma das coisas é o culto ao Senhor, foi algo que Ele estipulou. Uma das coisas é o dízimo, uma das coisas é a oferta, você se apresentar como um culto racional ao Senhor. Ele te chamou para você perfumar a tua casa. Será que lá na tua casa você liga a TV para assistir aquelas novelas nojentas? Para assistir aquelas notícias horríveis? Ou você pega e coloca um louvor e você começa a adorar Jesus, porque você não está num leito de um hospital? Porque na tua mesa tem comida? Será que você tem reclamado ou você tem clamado? Será que você tem ficado com a boa parte em adorar Jesus, em buscar a sua presença? Ou você tem causado problema? Essa é a mensagem para a sua vida. Em nome de Jesus. Não é para fechar aqui, meu Deus. Agora uma outra passagem, queridos. Eu quero perfumar minha casa. Eu quero perfumar minha casa. Eu quero adorar Jesus. Que os anjos do Senhor eita, o homem começou a orar. Aí o bicho vai pegar. Vai me dar trabalho. Eu quero dar trabalho para os anjos. E para os capetas também, para os demônios também. Vão ter que se submeter à autoridade que está no nome de Jesus e está dada a você. Então a situação que você está vivendo, você vai, em nome de Jesus, tu vai sair daqui, capeta. Porque eu vou derramar o bom perfume aqui para Jesus. Amém, queridos? Você pode dar um amém? Então eu já estou finalizando a mensagem, a banda pode já se colocar no lugar, fazendo um favor. A última passagem, eu estou falando de clamor, de clamar a Deus, porque Deus está te ouvindo. Deixar o reclamar, não. Murmurar, não faz parte das práticas do Evangelho. Amém? Você está comigo? Presta atenção aqui. A última coisa que eu vou citar aqui. Marcos capítulo 10, versículo 47. Veja só o que aconteceu aqui com o cego. E eu vi que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque dos significados de clamor é gritar. Gritar bem alto no dicionário. Pega o teu dicionário lá, se tu tem em casa, e você leia. Clamar é gritar bem alto. Muitos o repreendiam para que se calasse. Muitas pessoas talvez vão ver você adorando aqui, mas o homem não para de pular, não para de louvar, não para de erguer a mão. As pessoas vão tentar te sufocar, mas você não pode parar porque as pessoas estão te sufocando. Você tem que continuar, porque a resposta de Deus vai vir sobre a sua vida. Mas ele gritava ainda mais alto, começaram a sufocar, ele gritava: filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: aqui era uma das portas de Jericó. Pelos meus estudos, pastor e pastora, Jericó tinha duas portas. Uma de entrada e uma de saída. A entrada desta porta era onde eles faziam um câmbio, um negócio. É igual... Quem já foi para o Paraguai aqui, meu Deus? Está repreendido. Agora compra mais barato, né? Fica comigo. Aí a primeira porta, o povo, os mercandistas, eles chegavam lá com dinheiro no bolso, e aí os comerciantes iam começar a oferecer coisas. Pero que sim, pero que não, meia e tal, não sei o quê, entendeu? Eles começavam a oferecer, e aí o povo tinha dinheiro ali nessa hora. E aí eles faziam um negócio. Nesta hora aqui, teologicamente, no que eu estudei, era uma hora que o comércio já tinha ido embora. Aquele mendigo, inclusive, e outros, tinha vários mendigos, e ele era um cego, não era mendigo. O cego, eles ficavam ali pedindo esmola de manhã, cedo, quando os caras chegavam com dinheiro, presta atenção. Aí, no final, o cego ficou ali, porque ele não estava preocupado com a esmola. Ele não estava interessado com a esmola que aqueles mercandistas podiam dar para ele. Pega essa visão aqui. Ele estava preocupado porque ele ouviu falar que um cara ia passar por ali. Por isso que ele clamava bem alto, porque eles estavam voltando. Jesus usou de estratégia, porque essa porta ali era a porta de entrada. Ele deveria ir para uma outra. É muito doido esse estudo, gente. Aí Jesus pegou e voltou, mas como assim? Ele está voltando, então é agora que ele vai me ouvir. É agora que ele vai me ouvir. Aí ele pegou e começou a clamar: Jesus, filho de Davi. Foi tentado ali, sendo pressionado com a sua adoração, o seu louvor, filho de Davi, reconhecendo quem Jesus era, a descendente de Jesus, a sua genealogia.
E aí Jesus parou e disse: chamem-no. Então chamaram o cego: tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. Uau! Próximo, lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. 3 atitudes do cego: ele lançou a capa, ele ficou em pé e ele foi em direção a Jesus. Que maravilhoso! E a pergunta de Jesus foi a seguinte: o que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus, e o cego respondeu. E queridos, será que Jesus precisava fazer essa pergunta? Sim ou não? Porque vocês não estão entendendo a mensagem. Fique de pé em nome de Jesus. Sabe por que Jesus fez essa pergunta? Porque Jesus, era óbvio que ele sabia que o homem era cego. Jesus mandou chamar. Ele está me reconhecendo, ele está me adorando, ele está clamando o meu nome. Ele sabe que eu sou. Saber que ele é cego eu já sei. Talvez aquela capa que ele se escondia por tantos anos, tanto tempo, porque ele queria ver de novo. Tem algumas traduções: quero ver de novo, porque ele já via, ele ficou cego. Aquela capa onde ele se escondia para aquelas crianças não jogarem pedra nele, mendigos não darem briga, ele ficava escondido, era vergonha para ele. E Jesus perguntou: o que você deseja? Jesus está perguntando hoje para você: o que você deseja? Eu sei o que você deseja, mas você realmente quer isso? Será que você realmente quer isso? Tem pessoas buscando por um casamento, e Jesus: eu sei que você precisa casar, mas será que você realmente quer isso? Eu sei que você precisa de um milagre, mas será que você realmente quer isso? Jesus está vendo a sua aflição, Jesus está vendo o quanto você tem reclamado, e Ele está vindo hoje, nessa noite, querido, te perguntando: o que você deseja? Eu tenho prazer em fazer isso por você, mas será que é uma intenção verdadeira e genuína dentro do teu coração? Será que o momento que eu te der isso, eu não vou perder você? Será que o momento que eu entregar aquilo que vai fazer com que grandes coisas aconteçam na sua vida, você vai parar de clamar o filho de Davi? Eu conheço centenas de pessoas que começaram bem na igreja, estavam com uma vida totalmente enrolada no pecado, traição, várias coisas acontecendo. Aí elas encontram Jesus, a vida começa a ser transformada, e aí chega um tempo que elas abandonam Jesus, porque elas já conquistaram tudo aquilo que elas queriam. Jesus está perguntando hoje, nessa noite: será que você quer, querido? Porque aquilo que você quer, eu tenho para te dar. Jesus pegou e curou o homem. Rabone, eu quero ver o próximo versículo. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Está na hora, queridos, de eu e você vivermos um evangelho na prática. Está na hora de nós clamarmos ao nosso Deus, porque Ele nos responde. Senão não estaria escrito para nós clamarmos: clama a mim e responder-te-ei coisas grandiosas, ocultas e ainda não reveladas. O Senhor tem um desejo de falar com seus filhos. O Senhor tem o desejo de falar com seus filhos. Quem é filho de Deus aqui? Em nome de Jesus, hoje, queridos, se você tiver no seu coração, nós vamos cantar uma canção aqui, e se você realmente reconhece, hoje é uma noite de arrependimento, uma noite que você vai deixar para trás aquele Egito, não vai ficar dentro de você. Eu reclamava, Pai, agora eu vou começar a agradecer. Tem 1 Tessalonicenses 5,18, coloca aí: em tudo dai graças. Eu acho que é isso. 1 Tessalonicenses 5,18. É isso, pastor? Me ajuda? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças, agradeçam. Senhor, eu não vou mais reclamar, eu vou clamar. A minha intercessão não vai ser satânica, a minha intercessão vai ser do alto, a minha intercessão vai ser para o Espírito Santo, para o Deus Altíssimo. Coloca a mão no seu coração, querido. Pai Celestial, na Tua presença, Pai amado, nós queremos, Pai amado, clamar a Sua presença.
clamar, Deus amado, os seus benefícios, clamar o seu nome, filho de Davi. Tenha compaixão de mim, filho de Davi. Nós precisamos da sua presença. Nós nos arrependemos, Senhor Deus, de toda reclamação, de toda murmuração, porque nós queremos viver as suas promessas, os seus propósitos. Nós queremos ver, Deus amado, nós queremos ser curados, nós queremos viver um evangelho na prática. E você que crê, diga amém, glória a Deus, e aplauda Jesus Cristo. Ouça essa canção, ouça essa canção.